Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Nós estamos aqui, eu, Luísa Papaléu, diretora de eventos e cursos do Centro Cultural Esotérico, e o meu querido Ney Naif. Oi, voltamos. Voltamos para o nosso episódio 5 do Tarocast. Já tem 4 episódios já gravados, disponíveis para vocês. Espero que vocês assistam, que gostem, que comentem, porque os comentários são vários e muitos. E agora, episódio 5, Aliás, né? olha só, Vamos lá. bom rever esses 4 episódios que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Aliás, nós trocamos, né? Hoje ia ser o episódio falando sobre a atualização do tarô, que também tem a ver com esse episódio, né? Mas Sim, com ficamos para a certeza. próxima, porque houve um pequeno problema na rede comigo, e isso suscitou um dos episódios que a gente ia fazer futuramente, a gente está antecipando. E é interessante que tudo que nós falamos nesses 4 episódios iniciais, que nós hipoteticamente aconselhamos e falamos da importância de tudo, aconteceu na realidade agora. E é sobre isso que a gente vai falar. Por isso que nós somos tarólogos, porque E... nós somos adivinhos, porque a gente falou tudo antes e aconteceu depois. Olha que Olha que coisa, né? maravilha, Que né? Pois é. maravilha, né? Então você vê que nada é por acaso. Nada é por acaso, com certeza não. Até eu gostaria de colocar o episódio 1 foi Direitos e Deveres, que nós falamos da ética e de código de ética profissional, né? Ética profissional com o consulente e entre tarólogos. Sim. A importância que ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, é reconhecido pela ONU, é reconhecido pelo Ministério do Trabalho aqui no CBO. Brasil, o CBO, ou seja, é uma profissão reconhecida e existe um código de ética, e existem leis com ela. Então, nós abordamos tudo isso. E, infelizmente, às vezes as pessoas não conhecem isso e acham que o tarô é terra de ninguém. Porque nós até falamos sobre a questão de você ter que juridicamente você pode ser colocado de uma forma não muito positiva. Você pode responder juridicamente, Pode responder civilmente, isso. pelas coisas que você fala, que você diz, não só entre os tarólogos, mas também entre o tarólogo e o consulente. E o né? consulente. Então, esse primeiro episódio aborda muito essa questão do respeito e conhecer as leis. Não adianta falar assim, mas eu não conhecia, eu não sabia. Isso não existe. Nós estamos aqui, aliás, divulgo isso há mais de 15, 20 anos, sobre a questão das leis que envolvem o tarólogo, não só civis, jurídicas, tudo, não só no Brasil quanto fora do Brasil. Então, é importante conhecer isso, muito importante. E no episódio 2, que também é bem interessante, que nós tínhamos falado sobre isso, nós falamos sobre milagres e milhões. E aí nós falamos sobre as promessas vazias, se a pessoa vai trazer amor, se não vai trazer amor, vender trabalho com tarô, se não vai, enfim, são as ilusões e facilitações, né? Então a gente até coloca como se é sedução ou se é má fé das pessoas, né? Uma das questões, e eu vou continuar debatendo sobre isso e criticando isso, é o marketing agressivo assalariando o curso de tarô. Ah, estou vendendo salário, as pessoas não vendem mais autoconhecimento, não vendem mais filosofia, não vendem mais a instrução profissional, vendem um salário. Vende um curso que pode te trazer dinheiro. E isso é uma promessa, com certeza, que não vai existir, porque você não pode fazer. Você não pode prometer nenhum ganho estratosférico, nenhuma quantidade de cliente, até porque a gente sabe que tudo isso é uma construção que vai se fazendo ao longo do tempo, E né? nós abordamos isso no segundo episódio, e quero deixar bem claro, a minha crítica vai continuar sendo para esse tipo de marketing, assalariando o tarô. Não sobre o curso da pessoa, porque eu não conheço o curso da pessoa. Eu não fui lá para ver, não li, não sei o que é. Então, eu não posso criticar o curso. Ela pode ser um excelente tarólogo, pode estar dando o melhor curso do mundo, mas o marketing que ela está fazendo, ela está vendendo a ideia equivocada. Toda vez que falar, você vem fazer tarô comigo, que você vai ter um ganho de R$ 5 por mês, R$ 10.000 por mês, eu vou falar, está errado, isso não existe, isso é mentira. Lógico que sim, com certeza, eu falo a mesma coisa, porque isso é qualquer profissão. Você não vai fazer medicina e vai falar que todos os médicos vão ganhar igual, ou que todas as pessoas vão ter o mesmo sucesso, isso é impossível. Isso é a sua construção, a sua especialização, o que você vai fazer, qual vai ser a sua entrega, Sim. se você vai ser recomendado, se você vai ser
visto de uma forma séria ou não pelos Porque seus o seu clientes. ganho vai depender do tempo que você trabalha, o que você oferece. Porque tarô não é vender banana. Vem aqui que eu vou ensinar você a vender banana. Tarô envolve conhecer estrutura, conhecimento, várias terapias, várias técnicas, conhecer os diversos tipos de tarôs que você pode usar. Então não é tão simples assim. Vem aqui que eu vou te dar umas Não, palavrinhas-chave e você ganha 5 mil por mês. vendendo. É uma promessa que não existe, né? No Isso com segundo episódio certeza não. fala disso. Aí o nosso terceiro episódio fala das crenças místicas, que é aquela aura, né, que realmente recobre, né, a questão sobrenatural, que ainda existe, e algumas pessoas pensam que o tarô, né, você precisa estar incorporado para ler tarô, que você precisa fazer trabalho de, sei lá, como é que fala? De De macumba, macumba, de de magia, sei lá. magia, de qualquer coisa que também não tem nada a ver. Então, nós também tiramos, né, limpamos, desmistificamos, Abordamos né? isso, porque é importante as pessoas entenderem que o Tarocast, entre Luiz Papaléu e Ney Naif, nós estamos colocando a nossa experiência de vida, que não é pouca, os nossos conhecimentos com consulentes, com clientes, com alunos, a nossa experiência pessoal também de vida, né? De família e Sim, tudo sim. mais, do nosso crescimento interior, tudo isso nós podemos ofertar e oferecer. Agora, as pessoas têm que refletir sobre o que nós estamos falando. Eu e Luísa não nascemos ontem e nem viemos ao mercado ontem, ou ano passado, ou nessa onda pós-pandemia, para falar sobre tarô. Nós estamos aqui há muitos e muitos anos, com um trabalho sério, desenvolvido, inclusive com contatos com profissionais da mais alta qualidade. Você com esses livros maravilhosos, né? Uma obra, né? Essas obras, elas revolucionaram o tarô no Brasil e ainda continuam revolucionando, porque muitas das coisas que as pessoas dizem, mas eu descobri, eu aprendi, está aqui no livro. Eu indico as páginas que está, porque não existe, o tarô ele evolui, ele não se transforma da noite para o dia, ele vai se evoluindo de acordo com a sociedade. Sim, E as com pessoas, e certeza. a nossa crítica é que há uma nova geração realmente, ou isso é maravilhoso, há uma geração que está querendo realmente aprender tarô e querendo realmente jogar e ser profissional, mas há uma geração que, de repente, por vender essa imagem de que rapidez de conhecer o tarô e rapidez de ganhar o dinheiro, acaba entrando e se equivocando com a história. Então, é importante que se tenha base. Nós somos pessoas realmente que temos experiência e podemos ofertar. E esse é um dos motivos do nosso Tarocast. Sim, com certeza. E no quarto episódio, nós falamos sobre o tarô e o autoconhecimento, que não deixa de ser uma ferramenta, né, que dá condições para a gente não só reconhecer a nós, como reconhecer ao momento que nós estamos vivendo, porque é sempre a questão do momento, do Sim, estar, né? sim. Entender no caminho, as reações, a estrutura, o desenvolvimento pessoal de cada E um. aí que tá. Então, O tarô, ele nos fornece isso. O tarô fornece exatamente, dentro da sua estrutura simbólica, o que nós podemos aprender disso em nossa vida. Então, uma das questões dos cursos do tarô e do aprendizado do tarô não é só atender o consulente, é trazer aquilo para a própria vida, para que a gente se torne um ser humano melhor, que a gente possa compreender o outro, compreender a si mesmo, saber os nossos limites emocionais, os nossos limites sociais. O tarô ensina tudo isso. Mas quando você não tem isso e é um tarólogo, é sinal que você não está aprendendo nada com o tarô. sim, a questão do autoconhecimento passa longe, né? Muito longe. Até eu queria falar uma coisa com você que eu achei assim sobre o episódio, que eu achei extremamente infeliz, né? Que a gente percebe que a gente está vivendo um momento politicamente correto, né? Tudo tem que ser Sim, politicamente correto, você tem que saber falar com as pessoas, você não pode ter julgamentos precipitados, você tem que saber colocar, inclusive, a questão de gênero, ter essa fala, né, respeitosa e que vire, né, uma coisa muito rotineira do dia a sim. dia, tal, porque é o que todos, né, colocam e até, de uma certa forma, existe uma cobrança sobre isso, mas o que fica muito claro é que, assim, nem todo mundo pratica o politicamente correto. Então, existe uma fala Sim. e existe uma ação e nem sempre essa ação está coerente com a sua fala. E ficou muito claro isso nesse episódio, porque essa questão até do etarismo, que eu acho que é importante ser colocado, que também é uma questão politicamente correta, você não pode falar que a pessoa é velha, você não pode falar isso, e ficou aquela história do tradicional, que levou a entender da mesma forma. Então, assim,
Gente, as pessoas têm experiência, as pessoas vivem, e eu espero que todo mundo chegue à nossa idade, né, muito bem, com saúde, como nós, né? E eu acho que teve assim uma falta de cuidado, de zelo nesse momento, porque é negar, inclusive, o próprio tarô, é negar o eremita. Sim. Ah, para quem está chegando agora e de repente não sabe do que se trata, caiu de paraquedas aqui agora nesse momento, o episódio é o seguinte. Eu fiz lá um story e alguém se ofendeu e aí falou um monte de coisas a meu respeito e depois essa pessoa se desculpou, graças a Deus. Ela se desculpou, tá tudo certo entre nós, mas o problema maior não foi esse. Eu acho que quando nós nos equivocamos e nos desculpamos e, enfim, entramos num acordo, eu acho isso maravilhoso, porque eu sou pela lei da democracia, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode solucionar. Então, assim, no primeiro momento, lógico que também me chocou muito aquele episódio, mas o que mais me chocou foram os comentários. Porque daquele vídeo, Daquela situação, daquela né? situação, daquele vídeo, que a pessoa pediu desculpas, a gente tem que deixar claro, estamos tudo bem entre nós, e houve um equívoco por vários motivos da parte dela, e por isso que houve a retratação, mas o que realmente me chocou foram os comentários. Foram mais de 200, 300 comentários, que estão todos printados, está tudo registrado e gravado, e sobre a minha pessoa. Ah, me chamaram de velho, me chamaram de misógino, que eu era ultrapassado, que eu era antigo, e por aí vai um monte de outras palavras que eu prefiro nem comentar mais. O que suscitou o seguinte: era um monte de pessoas tarólogos que estudam tarô, algumas até liam minhas obras, eu não vou mais ler a obra dele, como se não conhecesse o meu passado. Eu sou a pessoa que mais luta pelo tarô no Brasil, não só no Brasil, quanto internacionalmente. Tudo que você tem hoje se fala sobre o tarô, estrutura de tarô, diferenças entre tarôs, como jogar tarô, e método americano, método europeu, método italiano, são meus livros. Quando a pessoa às vezes fala, vou ensinar um método europeu, mas não gosto do trabalho do Ney Naif. Mas foi Ney Naif que introduziu o método europeu no Brasil. Eu vou falar de estruturas de tarôs, a diferença entre um tarô de Marcelli com o tarô dos gatinhos, com o tarô de Waite, mas foi Ney Naif quem trouxe isso ao Brasil. Então as pessoas às vezes elas falam de um discurso que elas acham que são inovadores, mas está tudo nos meus livros. Sabe? Sim, Me chamaram de até porque não misógino. existe futuro sem olhar o passado, Não, ninguém vai não. inventar. Tarô é tarô e vai virar sempre tarô. O máximo que a gente pode falar é a atualização do tarô, mas nunca, jamais, o Evolui. tarô, mas nunca vai ser modificado, Não, né? o tarô não muda, o tarô evolui. Isso tem que ficar claro. O tarô acompanha a sociedade. A sociedade evolui, tudo modifica. Quando o que acontece é que algumas pessoas começam a estudar livros antigos do século XIX, Papus, Levi, ou até alguns livros do início de Waite, lá no início do século XX, quando não existia psicologia, não existia imagem arquetípica, arquétipo, não sabia de transculturalidade, não sabia o que era simbologia, não sabia o que era estrutura. A minha obra, ela sistematiza o tarô. Então, tudo hoje o que o tarólogo tem no Brasil, e eu estou sempre enfatizando isso, tem muito a ver com o meu próprio trabalho. Então, eu não sou ultrapassado, eu sou revolucionário, é diferente. E isso me chocou muito, por exemplo, me chamar de misógino, quando eu tenho no primeiro livro, nesse primeiro livro aqui, do Tarô, Simbologia e Ocultismo, eu levanto a história da cartomante mulher, e digo, o tarô pertence à mulher, é uma arte feminina. Nós, homens, acabamos no século XIX trazendo para o hermetismo, para o esoterismo, porque a gente queria uma área assim que a gente pudesse fazer os símbolos ocultos, porque a gente gostou da cartomancia, mas era uma arte feminina. Então acabou realmente retirando do poder das mulheres. Mas eu digo no livro, a mulher tem que retomar esse poder com o tarô. E quem convive com você sabe que você não é nada disso, né, Ney? Pelo amor de Então Deus, né? Aí é outra história também, aí né? entramos na nova geração. A nova geração tem que aprender o seguinte: o tarô é ancestral, gente. O tarô tem há 600 anos de estrutura, de história. Nós convivemos, o tarô acompanha o seu tempo. Por exemplo, nós estamos conversando antes aqui, dialogando sobre esse episódio, nós estamos falando sobre a corte. Sim. O que você falou para a corte para mim? Não, que antigamente falava assim: apareceu uma rainha de paus, vai chegar uma mulher morena, forte, decidida. E hoje você não pode mais falar que vai chegar uma rainha de paus e vai chegar uma mulher. Muito pelo contrário, você pode falar, vai chegar uma pessoa decidida, forte,
com uma liderança muito evidente, com uma vontade, com entusiasmo muito grande, mas você não pode dizer que é Exato. uma mulher ou um homem, como vai cair O rei de o ouro será um rei loiro. vai chegar um homem rico. Não, Isso, existe, isso mudou. como você mesmo falou, o tarô muda porque a sociedade muda. Muda. Aí no século XIX, quando se usava essas características, as castas sociais eram estratificadas. Quem era pobre, quem era rico, quem era loiro, quem era ruivo. Até porque a sociedade era estanque, né? Era daquela forma, Exato. mudava muito pouca coisa, né? A A mulher tinha gente o seu teve papel. mudança do século passado, meados do século passado Isso. em Depois da diante, Segunda Guerra depois da Mundial, Segunda tudo Guerra mudou. Mundial. Mudou, revolucionou o É. mundo em todos os Tarô aspectos. é história também, viu, gente? Então, quando a gente fala que a gente tem que atualizar o tarô e que a gente tem que rever também conceitos, é porque a sociedade muda, e então também a gente tem que estudar a história, porque senão você não chega nem aonde chegou o tarô e muito menos como o tarô está hoje, né? É, o tarô, eu sempre vou enfatizar, o tarô é uma arte que acompanha o seu tempo. Não só na literatura, quanto as palavras novas que surgem. Claro que há palavras novas, porque hoje, na parte terapêutica, nós cuidamos de situações que no século XIX não existiam. Sim. Óbvio que a gente tem que incluir essas palavras no tarô, mas aonde? Qual arcano? Então, compete aos tarólogos incluírem as novas palavras, mas não dizer que o tarô mudou, que o tarô se transformou, o tarô evoluiu. E outra coisa que a gente sempre comenta também nos episódios anteriores, apesar desta evolução, ele merece um estudo, ele merece uma atenção, né? Não adianta você olhar e falar, porque intuitivamente eu vejo. Não, intuitivamente, desculpe, você não vê absolutamente nada. O que você tem que ver é dentro daqueles conceitos, dentro de um. Existe regra, existe sim uma ordenação. As pessoas estão fazendo confusão o tarô intuitivo com intuição. Existe realmente uma linha aí de pensamento, existe uma estrutura falando sobre o tarô intuitivo. Mas o que é o tarô intuitivo? Primeiramente, você aprende o que é as cartas. Olha Sim. só. E depois, então, você deixa fluir esse conhecimento na sua mente, naquele momento, com o consulente. Então, ou seja, você tem que aprender o símbolo, você tem que De aprender a qualquer forma, estrutura. você necessita do estudo, né? Do Não é entendimento, né? intuição assim, eu não conheço tarô, não conheço nada. Então eu abro uma massa de tarô, eu olho para a carta e falo o que eu acho. Não, não é assim. Então, o tarô intuitivo, você precisa de uma base estrutural para poder deixar fluir a sua percepção, a sua intuição. Então, realmente isso existe. Há uma linha de trabalho dentro do tarô. O Uhum. tarô tem inúmeras linhas de trabalho. Nós temos que aprender a respeitar todas elas. E não simplesmente dizer isso é errado ou então isso é ultrapassado. Não existe nada ultrapassado no tarô. O tarô é uma construção de saber daquilo que nós vamos a cada década, a cada século, incluindo novas palavras, inclusive novas imagens. Você não pode falar que o tarô de Marseille ele é antigo, ou ele é tradicional, ele não é mais usado, muito menos o tarô de Waite, só porque hoje tem milhões de tarôs, tem tarôs transculturais. Esse é outro detalhe. Minhas obras que trouxeram isso, como ler os tarôs que não são o Waite ou Marsella, são os transculturais, são os étnicos. Então, essa estrutura ele acompanha. Agora, muitos tarôs modificam a estrutura, então não é bem um tarô, pode ser uma excelente cartomancia, mas não exatamente um tarô. Mas nós podemos reconhecer em qualquer tarô moderno, atual, contemporâneo, a estrutura do tarô. Tem o tarô dos gatinhos, que é muito lindo, por Tem sinal, até do Hello Kitty, do se você Hello quiser. Kitty, mas tudo baseado numa estrutura Lógico. simbólica. Ou seja, vai estar ali o imago, a sacerdotisa, a imperatriz, de algum modo semelhante ao tarô base, tarô de Marsella. Tudo é a base a Marsella. Aprendendo Marsella, você pode estudar e reconhecer qualquer tarô. Sim, Essa é uma sim. estrutura. Agora, então, não pode dizer que não usa mais. Usa. Eu não gosto de Marcelo porque ele é feio, tem as figurinhas disso e aquilo. Mas você vai usar o outro que é literalmente uma Uma derivação derivação do do Marcelo. Marcelo, porque tudo tem um começo. Então, a partir daquilo, como já diria o velho Chacrinha, né? Nada se cria, tudo se Descopia. copia. Então, na verdade, existe algo que iniciou, e a partir daquilo você vai fazendo as derivações, as releituras e tudo mais, porque não existe a Há, invenção. há uns 20, 25, há uns 30 anos, olha, há 30 anos, não é pouco tempo não, hein, gente? Há 30 anos eu falo uma frase. Tarô é como roupa.
você aprende o básico, veste o básico, e depois você compra a roupa que você quiser. Então, você aprende Sim. um tarô por uma estrutura básica, sei lá, Marcelle, Waite, o que você desejar, Crowley, e depois você compra o que você bem entender. Qualquer tipo de tarô. Aquilo que você se Aquele que identifica, você que você identifica, que você é gosta, mais lindo, que é é. colorido, ou que é preto e branco, ou que é escuro, ou que é claro. Então, o tarô é uma questão de preferência. Não existe um tarô melhor que outro. Não Não, existe. tarô sempre é Tarô é tarô, essa é outra frase minha. Tarô é tarô. Então, há muitos anos eu digo, tarô é tarô, o tarô você escolhe de acordo com a sua vontade, com o seu desejo, e não é uma coisa que existe um tarô antigo e nem um tarô novo. Existe aquilo que os seus olhos, a sua mente, o seu desejo. E aí, o que eu mato e que eu mostro às pessoas? Eu já tive alunas cegas. Olha, Eu já tive alunas que não enxergavam direito, têm catarata alta, algumas que não reconhecem muito claramente as cartas, e essas alunas que não enxergam, que são cegas, têm o tarô em braille. Então, ela reconhece pelo quê? Pela imagem acústica. Alguma coisa que eu vou explicando, ela vai, dentro da memória dela, dentro do cérebro dela, vai realizando os condicionamentos simbólicos. Então, quando ela pega em braille o nome da carta, ela associa aquela imagem acústica, aquela imagem que só ela entende, sim, sente e sim. percebe, então ela consegue traduzir perfeitamente. Então, ela não vê a carta. Ela pode ser Marcélia, pode ser o Waite, pode ser o tarô dos gatinhos, o tarô, sei lá, egípcio. Ela vê o braille, ela só vê aquela questão. Então, o tarô é uma associação simbólica. E aí você está com esse eremita na mão, quanto mais a É, gente vive, mais a gente amadurece e estou com mais ele a na mão. gente vai tendo sabedoria, né? Tô com ele na mão para mostrar o seguinte. Nesse episódio, eu achei até engraçado isso, as pessoas me chamarem de velho ultrapassado, e chegaram até a falar assim que eu tenho muitos cabelos brancos. Olha só, duas coisas. Primeiro, ela está negando a carta, o eremita, que ela tanto fala que é o sábio, o homenzinho sábio, que sabe tudo da vida, que tem experiência, porque ele tem cabelinho branco, porque ele é velho. Então, ou seja, não aprendeu nada com o tarô. Começa Sim, por aí. sim. Segundo, eu pinto o cabelo, mas por acaso aquele dia eu não pintei, está branco ainda. Eu pinto por quê? Meus pelos ainda são escuros no braço, eu não acho esteticamente bonito, então geralmente eu dou uma escurecida no Faz cabelo. você muito bem. É, mas Eu eu não também vou tenho pintar isso. até as Eu suas não olhar. pintei o cabelo, exatamente por causa desse episódio. Falei, sabe uma coisa? Eu vou falar do Tarocast e vou mostrar meus cabelos brancos. Porque eu sou eremita. Eu tenho consciência, tenho sabedoria, tenho experiência. E no próximo episódio E também vou vir. vamos continuar E vamos continuar tendo. adquirindo. Exato, vai ter cada vez mais cabelo Cada vez branco? mais. Porque a gente vai viver e a gente vai aprender com Vai. as experiências, inclusive com essa, a gente está aprendendo, Muito, aprendi muito com essa não experiência. é? E no próximo episódio eu também vou vir de cabelo branco. Só depois que eu vou pintar o cabelo para ficar escuro. Então, ou seja, eu pinto o cabelo só por causa dos meus pelos. Quando tiver pelo branco no braço, aí eu vou parar de pintar o cabelo. Mas eu pinto. Mas é só para mostrar que eu tenho cabelo branco, eu tenho idade, tenho 66 anos, tenho experiência, sou escritor, vivo na atualidade em todos os sentidos. Então, ou seja, eu me identifico muito com a carta eremita, sempre me identifiquei. É, Porque eu pesquiso, eu mergulho, eu não gosto de nada raso para mim. As coisas têm que ser muito profundas em todos os sentidos. Então, essas pessoas, ou esse episódio mostrou o seguinte: tudo que nós falamos nos 4 episódios anteriores sim. tem a ver com esse momento real que eu passei. Sabe, é real de haver essa estrutura, de repente, essa diferença entre o mago, o jovem, e o eremita, o antigo, o velho, né? Ou seja, aquele que está iniciando sua experiência de vida e aquele que já tem experiência de vida. Então, tem que haver respeito. Tem que haver respeito. E você tocou num ponto muito interessante sobre a questão do etarismo e sobre a questão que as pessoas elas estão hoje buscando tudo, ou a sua palavra, a sua fala, meu momento de fala, É. não, mas se eu quiser usar um abacaxi na cabeça, eu posso. Se o outro E quer tem usar que de ter salto respeito, alto, e tem que ter e respeito. não E não pode, pode. Se você olha torto, é preconceito, né? Então, ou é o seja, tal do politicamente correto, né? Quer politicamente dizer, correto. você tem que respeitar todas as formas de ser e de querer ser, né? E Mas está quando. certíssimo. Exato, está certo, mas aí Tá fala, em ação disso, né? fala, mas não faz. É, Então, o que eu aprendi muito com esse episódio foi sobre a questão do etarismo. Será que é medo?
Será que as pessoas têm medo das pessoas que têm mais experiência, de modo a talvez romper com os sonhos dela? Porque realmente a pessoa que tem mais experiência de vida, não importa quantos anos, se a pessoa tem 20 anos, a outra tem 30, ela tem mais experiência dela, ela é mais velha que a de Sim, 20, sim, com né? A certeza. de Ela 30 viveu mais alguma coisa, ela deve ter passado e quem tem por mais 50, histórias, quem né? tem 50 é mais velho do que tem 30, ou é mais jovem do que quem tem 70, é relativo isso. Agora, em tudo isso é o seguinte, as pessoas, quanto mais idade, mais tempo ela vai ter para ler, para estudar, para aprender. Vai ter mais experiência, inclusive, sei lá, de vida, de relacionamento, divórcio, separação, filhos, casa, compra de casa, venda, Trabalho, né? trabalho, Perrengues, né? viuvez. Ela vai ter experiências que, de repente, o início da vida não dá. Então, é importante que as pessoas entendam que na nossa profissão, tarólogos, tarotistas, tarólogas, tarotistas, nós quanto mais experiência nós tivermos de vida, de idade inclusive, e mais conhecimento, melhor nós vamos dar aula, melhor nós vamos atender o consulente. É isso que eu ia falar. Eu acho que a gente vai ter um olhar para com a experiência ou as histórias do outro de outra forma, né? O nosso olhar vai ser diferente, né? Sim, Porque você vai ter também coisas que você vai remeter a coisas que você já passou, ou até respeitar mais aquela história, porque, né, eu acho que a gente pode dar até outros aconselhamentos e outras possibilidades, lógico, não fugindo das cartas que vão se apresentar, mas eu acho que você tem um outro olhar, sim. e você sabe que uma vez me perguntaram por que que eu não dou aula para adolescente? Exatamente por esse motivo. Eu vou explicar o tarô e vou explicar uma série de coisas, às vezes, na estrutura, que eu vou falar sobre perda do amor, do divórcio, sabe, do sofrimento afetivo, dos problemas financeiros que suscitam alguns símbolos do tarô. E eu fico imaginando essa pessoa que ainda está com sonhos na vida, achando que o mundo é cor-de-rosa, que ela vai encontrar o príncipe encantado dela, a princesa encantada, que vai ser rica, que vai ser tudo É, de vida na e, profissão. e o tarô, a própria jornada vai trazer situações que é a próprio caminho da dor, vai falar assim, nem tudo vai ser dessa forma, né? Imagine você Vai existir aí as perdas e as agruras, né? Exato. Então, eu prefiro trabalhar com pessoas que tenham mais de 30 anos para dar aula, dar estrutura. 25 para mais, 25 para menos é difícil. Embora eu tenha visto alguns jovens nessa faixa de 20 a 25 bem maduros mesmo. Tem Sim, sim, bastante. tem sim. E então, às vezes, assim, está preparado para ter aula comigo? As aulas comigo são assim, é falar da vida como ela é. Sim. Da vida como ela é. Então, por isso que eu não gosto muito de dar aulas de tarô para adolescentes. Tenho amigos tarólogos que gostam dessa linguagem, dessa suavidade. Quando eu ensino tarô, e eu sei também que você trabalha muito nessa área, é falar do tarô como vida real, vida Sim, para sempre, porque os sim. nossos clientes não têm 15, 20 anos. Os nossos clientes têm 25, 30, 40, 50, 60 anos. Então, o consulente, ele vem para nós com problemas de casamento, de filhos, de trabalho, ou pessoas que estão iniciando. Então, a gente tem que saber lidar com essa linguagem. A gente só sabe disso com experiência de vida. Você sabe, né, Ney, que eu sou enfermeira e Sim. fui enfermeira por 35 anos, mais ou menos isso, né? Estou aposentada. E eu fui enfermeira de emergência, eu fui responsável por pronto-socorro por um bom período. E assim, às vezes eu brinco com as pessoas, eu falo, gente, as coisas não são fáceis e a vida não é para os fracos, muito pelo contrário, porque quem passa esse tempo todo dentro de um hospital, dentro de coisas que você vê, aí você vai falar, nossa, a vida é cor-de-rosa? Não, gente, a vida Não, não é cor-de-rosa. É lógico que eu estou fazendo comparações até bastante, né, pesadas, porque também não é o tempo todo você levando soco, pontapé claro. e tudo mais. Mas assim, é só para demonstrar que assim, a experiência que você traz também te traz possibilidade de enxergar a realidade das coisas, né? Uhum. E isso vai ser dado à medida que você também vive, que você amadurece o seu olhar mesmo Sim, para as coisas que acontecem, e até você consegue segurar mais os perrengues, né? sim. Porque aí é a questão do autoconhecimento, o quanto que também o externo vai me afetar e o quanto que eu vou permitir que isso vai atrapalhar o meu caminhar, a minha vida e as coisas como elas têm que ser. E aí eu acho também que fica bem essa coisa, né? Quando a gente vai vivendo mais, a gente quer mais uma comida à la carte, né? A gente quer estudo, a gente quer escolher, a gente fica um pouquinho mais
não é exigente, mas você vai olhando as coisas com, vai tendo as separações, né? E às vezes o que eu percebo, principalmente nos dias de hoje, as pessoas querendo muito fast food, aquilo que já é pronto. Eu não Sim. preciso ter esforço. E tudo isso que nós estamos falando é para chegar nesse ponto, do à la carte ao fast food, E né? aí, Ney, o que que você Né? acha? Porque uma coisa é você querer estudar algo e querer se aprofundar algo, querer ser um profissional competente, um profissional reconhecido, um profissional que ganhe muito dinheiro. E querer fazer a coisa no fast food, você nunca vai conseguir isso. Você É. tem que ir no à la carte, você tem realmente que ler livros, conhecer quem é quem no mercado, ver a história do mercado, ver a história do tarô, ver quem realmente são os grandes profissionais, os grandes livros. Não é só ficar naquela coisa rasa, superficial, de videozinhos, de TikTok, de coisas, ficar pescando no YouTube determinados ensinamentos. Não, é uma profissão. É algo que você, ou então que seja para autoajuda, para pessoal, quando nós falamos sobre isso nos últimos episódios, que seja para autoajuda, você tem que saber profundamente aquilo. Então, é fazer um bom curso. Até para ser uma questão de autoajuda positivo, né? Sim, Por isso sim. você tem que ter noção É também, fazer né? um bom curso, ler livros, se estruturar, ver palestras, é investir. É. É realmente saber lidar com a coisa. Não é fazer um cursinho raso ali, de 3 dias e 3 aulas. Você vai ter uma introdução. Sim, eu acho que é realmente é uma introdução, é você ter um pouco de uma visão daquela curiosidade, porque fica uma coisa muito rasa, é quase que você só entender o que, que é aquela curiosidade que você está tendo, algumas questões, mas não é uma preparação, não Não. é uma condição de uma formação, isso não é Nós temos que formação. ter muita responsabilidade no estudo do tarô para atender as pessoas, os consulentes, porque as nossas palavras podem não só agredir, quanto revolucionar a vida da pessoa, Porque estragar. quem vem escutar realmente, ele está aberto a escutar, a ter aquele aconselhamento, Se né? você orienta errado, a pessoa vai sair dali errado e pode, Lógico, inclusive, destruir a própria vida por causa disso. lógico. E ou então para nós mesmos, você está ali pedindo conselhos, você, por não ter conhecimento, pode até acreditar que vai acontecer de uma forma e acabar até você mesmo É. não tomando as devidas decisões. Deixa eu até comentar desses livros aqui, do Ney, que é essa trilogia. Essa trilogia realmente é um carro-chefe no sentido assim, para quem quer estudar tarô, iniciar os estudos de tarô, eu sempre recomendo para os meus alunos também. E falar que esse livro ele é traduzido em espanhol, né? Então Também, tá? existe tradução também em espanhol. Então não é pouca coisa, né? Se você não fosse um autor respeitado como você representa o Brasil, você mesmo há pouco tempo você teve 2 congressos internacionais e você foi chamado, porque realmente você é uma pessoa notória nessa área e também por uma questão de poder até representar, representar muito bem, com palestras maravilhosas, porque eu tive a oportunidade de te acompanhar nessas suas viagens. Você esteve em Barcelona há pouquíssimo tempo e Em você foi Miami. para Miami agora também. Então, gente, respeitar realmente o caminho das pessoas, o que as pessoas construíram, porque dinheiro, né, como a gente falou nos Milagres e Isso. Milhões, dinheiro conquista de trabalho. Não adianta você querer já ganhar milhões na janelinha, tá? Não adianta. E às vezes até esses milhões que as pessoas ganham pode ser bastante passageiro. Então é bom também construir, né, Sim, uma uma carreira como a carreira para que sua, como você a possa minha. manter, né? Temos diversos profissionais que construíram carreiras fantásticas à nossa volta, profissionais competentes que estão no mercado há 20, 30 Mas anos. tem que pavimentar a estrada, Muito, né? tem que pavimentar. Tem que pavimentar a estrada. Para pavimentar uma estrada, você precisa ter realmente uma dedicação, trabalho, estudo, prática, né? Sim, Porque vender realmente coisas sérias. Eu é, acho que vou voltar a tocar nesse ponto. As pessoas às vezes podem ter um conhecimento bom, mas estão, de repente, vendendo sua imagem de modo equivocado. Talvez para ganhar mais dinheiro rapidamente, não sei do que se trata. Mas é importante que as pessoas saibam que o tarô não é uma arte que se possa aprender da noite para o dia, nem com palavras simples, nem com palavras-chave. Palavras-chave são para quando você já conhece bem o arcano, você usa uma palavra-chave para lembrar daquele arcano e desenvolver a linguagem. Então, não é aprender só uma palavrinha, é aprender o conteúdo.
É aprender as combinações, as tiragens, enfim, Sim, isso é demora meses, às vezes até anos para se aprender. Então, não é uma coisa tão simples assim. verdade. Mas então eu prefiro o à la carte. Eu acho que a la carte sempre é melhor, porque você estrutura a sua vida, você pode ser um bom profissional, você pode ser competente, ser reconhecido, porque não adianta você só querer ganhar dinheiro agora. Você pode ganhar dinheiro muito na rede, vendendo cursos e ideias que você acha que está revolucionando, porque às vezes as pessoas não conhecem o trabalho anterior. Aí acontece muito disso, às vezes as pessoas vão nesses cursos rápidos, né, revolucionários, blá, 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 e aí a pessoa, depois de um tempo, ela gosta do tarô, então ela vai ler livros. E ela vai falar assim, puxa vida, a pessoa me falou lá que era inovador, mas no fundo está tudo aqui nesse livro de 20, É. 30 anos atrás. Por quê? Porque nada se cria, tudo se copia, Copia. né? E é Como importante que o diria o velho tarô guerreiro. evolui, o tarô evolui. E isso é importante entender. Nada do que temos aqui surgiu da noite para o dia, e ninguém inventa uma ferramenta totalmente diferente e revolucionária dentro do tarô. O tarô, por si só, ele é evolutivo. Por si só, ele vai se desenvolvendo a cada século, a cada década. Daqui a 10 anos vai ter também Novas uma linguagens. nova linguagem, Vai né? ter outras Porque palavras. uma outra roupagem, uma É outra um moda, né? detalhe interessante. Eu, quando comecei a trabalhar com tarô nas feiras esotéricas, na década de 1980, esse caso é muito importante. Era uma época que as pessoas falavam que o enamorado, ele era só dúvidas e hesitações. Muito bem. E todos os livros falavam disso, e todos os professores falavam disso. Então, mas durante as feiras, acontecia que a gente falava assim, não, porque você está hesitação no amor, a pessoa falava assim, não, eu amo a pessoa. E não só comigo, como várias pessoas, que às vezes saiu enamorado, no amor, e não era essa. Eu falei assim, não, eu adoro, eu amo. E a gente começou a perceber que o enamorado, no plano amor e afetivo, Afetivo, era amor. é amor. E aí começou os livros, no final da década de 80, começo de 90, a aparecer essas palavras. Apareceu amor, harmonia, desejo, que não tinha nos Bom livros. Bom relacionamento, relacionamento, que não tinha nos primeiros livros do século XIX e início do século XX. boa Boa convivência. Então, se a convivência. gente for falar de uma questão mais emocional e mais sentimental, o enamorado vai dar esse tom. Se você falar sobre outras áreas, que são os outros modos de interpretação, nos outros Sim. setores, aí a gente Pode ter pode até falar sobre hesitação, essa questão. dúvida, não Será que sabe o que vou? Será que não faz. vou? Né? Exato. Aí fica. Então, é interessante porque o tarô evolui mesmo na questão das palavras. E não falar assim que o tarô não é mais o que era antigamente, porque daqui a alguns anos vão ter novas palavras e novos conceitos. Mas isso acontece por um aspecto mundial, de vários tarólogos, porque nós estamos falando de inconsciente coletivo. Sim. Então, a sociedade muda, o tarô também muda. O tarô acompanha o seu tempo, preste atenção nisso. E então o tarô tem uma base, ele vai evoluindo, crescendo, 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 e ele também adquire a experiência. E quem tem também a prática e o estudo vai entender adequar Exato, vai saber que. essas palavras nesse novo momento, né? Exato, as novas tendências, os novos motivos. Por isso que é importante estudar, se atualizar, estar dentro do seu mundo, ler jornal, conviver com os outros. Para ser tarólogo, tem várias Fazer coisas. palestras com a gente, cursos com a gente, Fazer tudo. tudo. Né? Fazer tudo, porque realmente você vai ter uma boa formação e a partir daí você, logicamente, vai conseguir fazer essas readequações. E daqui a 10 anos a gente vai estar falando também qual é a próxima readequação, porque o Exato, mundo vai muda. continuar nessa evolução, a sociedade vai continuar evoluindo E nós temos e, que acompanhar e esse nós tempo. temos que acompanhar esse Nós temos que tempo. nos atualizar sempre. Sim. E isso já era o episódio seguinte. É o próximo É o episódio que próximo a episódio. gente vai conversar sobre isso, que é a questão das atualizações. Jogo aberto, cartas na mesa, eu e Inês sempre aqui. E, gente, vamos respeitar o passado, porque você não caminha no futuro sem conhecer o seu passado. É a mesma coisa que você entender que você está hoje, mas você não reconhecer que tem pais, que tem avós, que tem história. É a mesma coisa. Isso cabe em qualquer lugar. Então, para você continuar caminhando, olha para trás. Não tem o negócio de respeitar a ancestralidade, Sim, honrar a o tarô ancestralidade. o tarô é É ancestral. O ancestral, tarô é né? ancestral. Então, assim, tem uma fala corrente muito grande para as coisas, mas eu estou vendo pouca ação nas coisas. Então, vamos respeitar a ancestralidade, sim,
Vamos respeitar o politicamente correto também para todos, porque eu também já estou com 61 e, graças a Deus, tenho aí 22 anos só de aula e entendimento e estudo. Antes disso, eu estudava, mas, assim, na verdade, no sentido de repassar esse conhecimento, e o Ney mais de 40. Então, acho que é bem importante a gente realmente falar e fazer. Isso é muito bom, tá? Beijo para vocês. Beijos, olha, pensem e reflitam bastante sobre esse episódio. Os 4 anteriores também, É. revejam e tudo. Tudo também amarrado, né? Tá tudo amarrado. E eu acho que vocês vão ter muita reflexão e observar o mercado, como ele está evoluindo, como ele está crescendo. Não adianta dizer que eu não tenho que ler livros, não adianta falar que eu não tenho que fazer cursos. Faça cursos com várias pessoas, não com uma única pessoa. Eu sempre digo, não leia só os meus livros, leia os outros também. Não faça curso só comigo, faça com os outros também, porque a função do tarô é essa. Você tem que conhecer de tudo um pouco. O tarô é múltiplo. Ó, beijos a todos. A gente se vê no próximo episódio. Beijo!